acho que essa comemoração é de uma importância fundamental, né? O IPH foi um marco, foi uma representação muito grande, teve uma contribuição muito grande na área da saúde e foi assim uma oportunidade muito boa, um prazer muito enorme, quer dizer, uma honra ter participado junto com o Dr. Jarbas Karmak, né, de uma fase, né, do IPH de 2002 até quando ele deixou de atuar, né? E o senhor, em 2002, teve a iniciativa de lançar um curso, né? Esse curso de especialização em engenharia e também manutenção. Veja, o Dr. Jarbas Karmak, por ser engenheiro e arquiteto, ele tinha uma preocupação muito grande, né, de preparar os profissionais arquitetos, engenheiros, tecnólogos que fossem atuar numa instituição hospitalar, que eles tivessem o conhecimento mínimo de normas assim, de saúde, né? Então ele me convidou para montarmos juntos o primeiro curso. Começamos na graduação de administração hospitalar, um curso de manutenção hospitalar. E posteriormente esse curso ele cresceu a nível de pós-graduação lato sensu, né? E esse curso hoje eu fui convidado a levar até para a FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, com a mesma grade curricular que nós montamos juntos. E está até hoje na FEI. Por aí você veja o sucesso que foi e a grande procura que está tendo, né? E a grande carência do mercado, né, nessa área. Eu parabenizo, tá, por esse evento, né? Eu acho que é de fundamental importância. A gente tem ainda o sentimento da falta, né, do Dr. Jarbas Karmak, que deveria estar conosco até hoje. Ele era uma pessoa realmente incansável, né? Ele morreu trabalhando, que a gente fala, né? É um grande pesquisador e cientista acima de tudo. Padre, é um prazer tê-lo aqui nessa festa de comemoração dos 60 anos, um instituto tão importante que o senhor faz parte dessa história. Muito obrigado. É evidente que eu fui um dos primeiros alunos do Dr. Jarbas Karmak, quando ele, em São Paulo, praticamente o único, realizava cursos de formação dos profissionais da saúde, vários cursos de diversas atividades dentro do hospital. Depois eu fui guindado a posição de coordenador da assistência médica hospitalar do Ministério da Saúde, lá no Morumbi. Lá eu fiz um prédio para o IPH, um prédio bastante grande, uns 3.000 metros quadrados, e lá é que a gente continuou dando cursos, e dando principalmente os cursos de administração hospitalar de nível superior. Isso revolucionou praticamente a formação do administrador hospitalar no Brasil, que não havia nenhum curso dessa natureza aqui no país, né? Só havia curso de pós-graduação, não de graduação. Então realmente chamou a atenção de todo mundo e as faculdades foram sendo criadas depois em todo o nosso país. O senhor vai ter o prazer, se é que já não teve, de conhecer o moderno portal agora que está sendo lançado e a importância da tecnologia, né, para as novas e também para as velhas gerações, para todo mundo se ater a essas novidades. Padre, qual a importância dessa tecnologia? É evidente que a tecnologia representa um esforço grande para aprimorar e para também aliviar o trabalho de quem opera dentro do hospital. Uma boa tecnologia bem incrementada e bem implantada facilita o trabalho de quem assiste o doente, né? Como resultado, consequentemente, tem a melhoria da qualidade da assistência aos doentes internados. Facilita muito o trabalho dos que trabalham lá, enfermagem e outros profissionais. Com isso, evidentemente, o trabalho do hospital se torna sempre mais aprimorado e sempre mais satisfatório. Agradecendo a presença do senhor e pedindo uma mensagem, né, a todo mundo que trabalha, que é colaborador, que faz parte dessa história do PH dos 60 anos. Qual a mensagem que o senhor deixa, padre? Eu acho que temos que imitar o do Jarbas Karmak. Victor Hugo dizia, quando escreveu o livro Os Miseráveis, lá na França, ele afirmava: quando a pessoa está viva entre nós, se deve pensar no que fazer para continuar viva, embora não esteja mais entre nós. E dava 3 opções. A primeira delas, escrever um livro. Segundo, construir uma obra. E terceiro lugar, formar uma escola. As 3. O Dr. Jarbas Karmak fez os 3 itens. Portanto, ele continuará vivo durante muito entre nós, embora já tenha falecido há algum tempo atrás. Graças ao professor Jarbas Karmak, que sempre se empenhou em trazer inovações para essa área,
enfim, com um corpo de professores também altamente especializados. E, na verdade, também foi uma experiência muito rica para mim, porque eu tive a oportunidade de acompanhar todas as visitas técnicas, tanto na Europa como nos Estados Unidos, para que nós pudéssemos trazer modelos que fossem adaptados à nossa realidade. Então, o IPH está de parabéns, são 60 anos realmente de muita produção, de muita luta, de muitas conquistas, principalmente nessa área da administração da arquitetura hospitalar, que o professor Jarbas Karman foi um idealizador de grandes projetos, né? Então, para mim, foi uma escola. Agora conversamos rapidamente com o professor Álvaro Lisboa, né? O marido da professora Terezinha, que conversou conosco agora há pouco. Ele é advogado, engenheiro mecânico, falando também dessa importância, né, dos 60 anos do Instituto de Pesquisas Hospitalares. Tudo bom, professor? Boa noite. Boa noite. Falando alguma coisa, eu fui professor do IPH durante 40 anos. Eu ministrava as disciplinas de Direito Tributário e Direito Ambiental. E o meu contato com o professor Jarbas Karman, Dr. Jarbas Karman, foi de suma importância, porque naquela época eu procurei desenvolver alguma coisa para a área de saúde. Então eu fiz a minha especialização, meu mestrado, na área hospitalar, trabalhando mais especificamente com os resíduos do serviço de saúde, que é o lixo hospitalar. E o professor Jarbas foi de suma importância nos ensinamentos, nos primeiros passos que eu dei dentro dessa disciplina, o que me propiciou completar minha dissertação de mestrado na área e me propiciou algumas viagens internacionais para pesquisar sobre o assunto. Foi um período muito gostoso, muito bom na minha vida, porque eu passei a conviver com os alunos e os professores totalmente virados para a área de saúde. E o que o professor Jarbas continuava a falar, que agora não tinha jeito. Eu havia sido picado pela mosca da saúde e eu ia continuar indefinidamente dentro do sistema. E ele acertou. Eu não consigo sair, eu continuo cada vez pesquisando, estudando mais. Não sou mais docente do IPH, mas continuo torcendo muito pela fundação do professor Jarbas Karman, que ele só deu boas informações e boas notícias para a gente. Isso é muito bom, essa mosquinha que pisca, que pica tanta gente, né? Que isso é muito importante para a área da saúde, da arquitetura, essa área hospitalar, então, quem sabe que ela é bem complexa. Qual a mensagem que o senhor passaria desses 60 anos, agora com tecnologia, portal novo? Que a fundação continue trabalhando virada para a saúde e divulgando todos os ensinamentos de todo o pessoal que trabalhou junto ao PH em função da saúde, e principalmente os ensinamentos dele, porque ele deixou um legado muito grande para a gente e esse legado tem que ser perpetuado. A gente fez muito pela área hospitalar no Brasil, muito, realmente. É uma pena que a gente perdeu, mas isso faz parte da vida. Mas ele deixa um legado que é o Instituto e que toda essa produção que ele teve, que é muito grande, e está registrada e que a gente sabidamente conhece e acompanha e lê e isso revigora muito a nossa vida, a nossa experiência profissional e que ajuda cada vez mais a dar passos significativos para uma área que é fundamental no país, que é a área de saúde. E agora tudo digitalizado, um acervo que fica disponível agora no portal sendo lançado para as pesquisas, para os alunos, até para os professores mais experientes, essa tecnologia vem ajudar muito, né? Bem, e eu que dei aula há 40 anos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, usava muito material dele nas aulas e como nas teses, nos trabalhos que normalmente alguns alunos apresentavam para tese de graduação ou pós-graduação sobre hospitais. Então, era uma bibliografia que eu sempre citava, né? E o Instituto era sempre uma referência muito importante, porque era o principal,
país e o que tinha mais tempo de vivência, mais tempo de experiência para passar para os alunos. Então era uma contribuição sempre muito rica e que sempre nos aproximava muito. Qual a mensagem que o senhor deixa para esses 60 anos e agora também com essa tecnologia, uma área que cresce cada vez mais no nosso país? Bom, eu acredito que o Instituto deva continuar, que as produções científicas dele devem continuar, devem ser produzidas por substitutos ou por pessoas que possam contribuir com trabalhos, com testes, com teses, com outros insumos importantes para essa área. E eu vejo nesse novo momento de inovação deste século, de tecnologia, um século que eu sempre chamo o século da criação e da inteligência, do intelecto. Então é muito importante que essa área, que é uma área carente no país, precise da sabedoria dos mestres. E ele foi um mestre que não será nunca esquecido. E o legado que ele deixa, não só do Instituto, mas da produção que ele fez, será sempre repassado aos futuros profissionais. No fim do ano, em 69, nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos. Fomos visitar hospitais e o Jarbas que capitaneou essa viagem. Foi uma viagem muito proveitosa. Fomos recebidos lá pelo Serviço de Saúde Pública americano, foi muito bom. E quando voltamos, o Jarbas então resolveu passar a presidência para mim. E eu fiquei durante 10 anos com o presidente do IPH. Foi nessa época que nós compramos o terreno onde hoje estava a sede do IPH, que construímos o prédio. E foi nessa época também que nós conseguimos fazer a primeira faculdade de administração hospitalar. Virou uma referência, né, doutor? Hoje, todo aluno que passa pelos cursos do IPH, tem a formação, sabe que teve como grande mestre o doutor Jarbas. Sem dúvida nenhuma. Além do Jarbas ser uma pessoa muito competente, ele era idealista. É uma pessoa espetacular. Um grande amigo meu e que infelizmente faleceu há pouco tempo. Eu estou hoje, considero um dia muito feliz na minha vida. Estou reencontrando colegas, reencontrando pessoas, encontrando pessoas que a gente tem contato durante todo esse tempo. Estou muito feliz e, na verdade, emocionada, porque me lembro por vários momentos que estive com o professor Jarbas, me lembro por várias vezes que a gente militou aí pelo IPH, e hoje é um dia feliz e, ao mesmo tempo, um dia comovente. Seu depoimento, Marilena, desses 60 anos que você fez parte dessa história tão próxima até com o professor Jarbas, desses 60 anos agora voltado mais para o lançamento do portal, com a tecnologia, com um acervo muito grande para as futuras gerações também. Isso eu acho fantástico, né? Porque, e aí eu tenho que parabenizar a família toda que está aí à frente de manter esse sonho do professor. E, na verdade, a gente está conseguindo, através desse portal, através do lançamento desse livro, passar para as próximas gerações de estudantes e profissionais da área todo o conhecimento, toda a expertise que o IPH conquistou ao longo desses anos todos. Então, mais importante do que o que a gente já fez atrás é a gente pensar que toda essa experiência está sendo repassada e está sendo globalizada com novas pessoas, com estudantes, com novos profissionais, e é a perpetuação do conhecimento, da pesquisa, dos estudos. Isso é muito importante e extremamente gratificante participar desse momento. Muito bem, e para falar um pouco mais dos 60 anos do IPH e dessa festa maravilhosa, o lançamento do portal, com um livro também que retrata toda essa história de 60 anos, a gente tem o prazer de conversar agora com a engenheira Georgeni Catarina Gonçalves, que também faz parte dessa história. Obrigado por sua presença aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua história com o IPH, um pouco da história do IPH, por favor. Eu participei de algumas obras, alguns projetos com o Dr. Jarbas Carmo. E, para mim, na época, eu entendi a estrutura como um objeto fechado.
E o Dr. Jarbas me fez ver que a estrutura fazia parte do hospital. E me fez ver o quanto era importante a minha estrutura estar flexível para a duração do hospital. O hospital, como ele falava, durar 100 anos ou mais. Então, ele não pode ser planejado, nem projetado e nem calculado para durar especificamente para aquela época. Então, um pouco do que eu aprendi com o IPH e com o Dr. Jarbas é pensar no projeto para 100 anos. Senhoras e senhores, orgulhosamente, a este momento histórico em que a nossa entidade reúne passado e presente, preparando-se para o futuro com novas e grandes conquistas. Essa história está sendo contada em detalhes no livro IPH 60 anos de história, da editora Narrativa 1, dos autores Mônica e Rony Citrinovics, que está sendo lançado hoje e que todos terão a honra de receber à saída do evento. Mas, para falar um pouco mais dessa bela história, do futuro do IPH e saudar a todos nós, convidamos aqui o senhor Ricardo Karman, presidente do IPH. Senhoras, senhores, amigos, amigas e colegas de trabalho. Hoje é um dia muito importante para o Instituto de Pesquisas Hospitalares Arquiteto Jarbas Karman por vários motivos. O primeiro deles é o seu aniversário. O IPH completou no dia 25 de janeiro de 2014 60 anos da sua fundação. É uma data significativa porque, além da respeitável antiguidade, ele representa a chegada a um lugar simbólico. Um lugar, com certeza, no acervo do conhecimento da humanidade. E também um lugar secreto no coração daqueles que, sinceramente, participaram da sua longa história. Essas pessoas, seus depoimentos e a nossa história até aqui estão registrados no belíssimo livro que hoje lançamos e que é, com muito orgulho, a segunda razão desta festa. A documentação do percurso percorrido pelo IPH até tornar-se sexagenário é o nosso presente de aniversário a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a existência do IPH. Através do iph.org.br, disponibilizaremos gratuitamente a nível global toda a diversidade dos nossos conteúdos. E pela edição semestral da revista IPH Online, fomentaremos a pesquisa e o intercâmbio de informações entre profissionais e instituições nacionais e internacionais. O IPH Digital contribuirá com a nuvem dos saberes livres do século XXI, através do único portal especializado em arquitetura, planejamento e administração hospitalar do Brasil e talvez do mundo. E mais uma vez inquietos, com aquela ideia mutante do Jarbas na cabeça, iniciamos aqui agora um novo processo. É com imensa satisfação que apresento-lhes em primeira exibição mundial o portal do Instituto de Pesquisas Hospitalares Arquiteto Jarbas Karman. Passo a palavra a Ana Costa, gerente de comunicação do IPH. Obrigado a todos. É com muito orgulho que apresento para vocês o portal do IPH, fruto do trabalho de Jarbas Karman, dos nossos antecessores e também do esforço da diretoria e da equipe atual do IPH. Como não poderia deixar de ser, esse portal foi pensado e projetado para ser como os hospitais de Jarbas Karman, capazes de crescer e se modificar com o tempo. O nosso rico acervo pode ser a obra de Jarbas Karman, está disponível para pesquisa. A listagem completa e alguns dos projetos, textos e vídeos já se encontram para download. Outros virão com o tempo. Na linha do tempo, vocês poderão ter uma ideia da vasta obra de Jarbas em um mapa de obras e projetos. Vocês poderão localizar e explorar cada um deles. Gostaria de apontar também um novo espaço para discussão da questão dos edifícios de saúde contemporâneos. Hospital em processo. Vamos lá para o hospital em processo? É um espaço para participação e comentário dos internautas.
Há também, como alguns de vocês já viram, a nova revista do IPH, onde todos são muito bem-vindos para colaborar com suas pesquisas e seus conhecimentos. O número especial de 60 anos conta com a colaboração de antigos parceiros do IPH, amigos e colegas de Jarbas Karman. Destaco um emocionante depoimento do engenheiro e arquiteto Eldson Ribeiro Gomes, falecido em março deste ano e que fez questão de colaborar com a revista, já no hospital com a saúde debilitada. A publicação desse texto do Eldson é uma homenagem que nós fazemos a ele e ao esforço de todos que sempre participaram do IPH. O que hoje mostramos é que está disponível nos 4 totens aqui no salão, é um primeiro momento de um trabalho que envolve não só nós aqui do IPH, mas também todos aqueles que constroem e administram os hospitais de hoje. Como diria Jarbas Karman, traga a sua inteligência para o IPH. Eu gostaria de aproveitar o momento e fazer uma homenagem que nós, funcionários do IPH, não poderíamos deixar de fazer para a dona Zaira Karman, que eu acho que é a pessoa que melhor representa o IPH, que participou desde a origem da ideia, da história do Jarbas, e que sempre foi uma testemunha, sempre muito tímida ali, quietinha, mas nós, Paulo Mauro, Rita, por favor, ali entreguem umas flores à dona Joaíra. Bem, essas palavras, toda essa emoção ilustra ainda mais a importância do IPH, a grandeza da sua história e as próximas e importantes iniciativas. Mas, a partir desse momento, nós vamos ter o privilégio de assistir uma apresentação musical de Chorinho. Por que Chorinho? Chorinho foi especialmente constituído, preparado, ensaiado para essa noite, porque o IPH é uma entidade genuinamente brasileira. E o Chorinho é extremamente brasileiro. Com vocês, o Choro das Três. Claro, comemoração de 60 anos, uma festa muito agradável, reunindo pessoas ligadas ao IPH, pessoas que já passaram pelo IPH, tem uma história muito bonita. Lançamento de um portal, um acervo maravilhoso do Instituto de Pesquisas Hospitalares e o livro que você está acompanhando, realmente muito bonito, da editora Narrativa 1. Eu tenho o prazer de conversar com a autora desse livro, a Mônica Citrinovski, que é pesquisadora, historiadora, idealizadora desse projeto, que tenta, em algumas páginas, trazer essa história com depoimentos, com textos maravilhosos, imagens, retratar os 60 anos do Instituto de Pesquisas Hospitalares. Um belo trabalho que eu acredito deve ter levado um bom tempo, né, Mônica? O trabalho em si, desde o início da pesquisa, da edição e da própria publicação do livro, na verdade demorou um ano e meio. Na verdade, o livro começa um pouco antes da fundação do IPH. Porque no início o IPH está muito ligado à própria trajetória profissional do Jarbas Karman. Então o livro, os primeiros capítulos, são a formação desse profissional.
né? Ele começa trabalhando na CESP, que era um serviço que foi criado durante a guerra, e que o momento em que o IPH é criado, é importante as pessoas saberem, é um momento de transformação da instituição hospitalar. O hospital que nós conhecemos hoje, o hospital moderno, ele foi criado nos anos 50, né, dessa forma. Então, toda a arquitetura, toda a concepção, todos os equipamentos, toda a forma, a administração, a organização da enfermagem e dos outros serviços, foi toda criada nessa época. E eu acho que o Jarbas, ele tinha toda essa preocupação de todos os serviços, da lavanderia, de como organizar um serviço de esterilização. Por exemplo, no caso da esterilização, ele cria normas para a própria construção de uma estufa para esterilização. O IPH fez uma norma que era seguida pela indústria. Se você pegar os anúncios da época, eles falam a estufa foi construída segundo norma do IPH. Quer dizer, a referência de qualidade era tão importante que isso aparece na publicidade desses equipamentos nacionais, que começam a surgir nessa época. E, por exemplo, tem equipamentos interessantes, por exemplo, tem uma mamadeira. Ele forma uma comissão, por exemplo, de enfermeiros, nutricionistas, para criar o que seria uma mamadeira ideal. Tem uma mamadeira IPH, por exemplo, patenteada, né? Quer dizer, ele tem uma preocupação do atendimento hospitalar e de saúde como um todo, não é só a arquitetura hospitalar. Né? Eu acho que o importante é que o IPH é uma pesquisas hospitalares em todos os seus campos. Né? Muito legal as histórias. Mônica, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pelo livro que a gente está mostrando mais uma vez, com imagens maravilhosas, um material de capa dura, um material realmente muito bom e que fica não só nessa história, mas em tantas outras interessantes eternizadas na sua obra. Obrigada, eu agradeço. Para mim foi um enorme prazer trabalhar com o IPH e poder falar um pouco dessa história, que realmente é uma história maravilhosa.